muitas novidades vindo por aí. Esse ano eu vou fazer a primeira imersão psiconsultora aqui em Curitiba. Já anota aí também, dias 18 e 19 de julho, aqui em Curitiba, vai ser a primeira imersão psiconsultor ou consultora aqui em Curitiba. Vai ser excelente, vai ser uma sexta e um sábado, 2 dias para vocês se reciclarem, se atualizarem. Hoje eu fui no hotel onde vai ser o evento, já estou contratando uma agência de turismo que vai cuidar dos pacotes para a hospedagem de vocês. O hotel vai ter um preço muito acessível, um hotel super legal. A gente vai fazer, vai conseguir, né, ter os hotéis, as hospedagens no mesmo hotel que vai ser o evento dessa imersão. Então, eu estou com muitas coisas aí. E tem muito mais novidade, gente, esse ano. Vocês não têm ideia de quanta coisa boa vai acontecer para vocês esse ano que eu vou poder oferecer. Então, a imersão psiconsultora será presencial nos dias 18 e 19 de julho, aqui em Curitiba. É mais uma atividade que está rolando. Amanhã também eu vou assinar um contrato de uma outra coisa muito legal que vai acontecer, que vai beneficiar muito vocês também. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Então, eu e o Léo é meu filho, ele me dá suporte técnico. Então, se eu não respondi você ainda, tenha um pouquinho de paciência, que à medida que for possível eu respondo, tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar. O que é importante a gente falar desse tema, né? Eu acredito que você tenha acompanhado aí as notícias, né, principalmente em relação ao aumento de afastamento que foi comunicado recentemente, afastamentos por motivos de transtornos mentais e comportamentais, né, junto ao INSS. O ano passado foi quase 500.000 de afastamentos. Isso nos últimos 10 anos, ele foi o maior nos últimos 10 anos. Em relação a 2023, houve um aumento de 68%. Veja, quando há um afastamento, isso é um custo para a empresa. Nos primeiros 15 dias, quem paga esse afastamento é a empresa, independente do salário que a pessoa tem. Depois, a partir do 16º dia, ela vai junto ao INSS, vai receber pelo INSS. Uma outra informação importante, talvez, né, você esteja pensando, e aí é um erro, se você estiver pensando assim, como eu ouvi essa semana uma mentorada minha falando, que ela estava numa reunião, ela mora no estado de São Paulo, numa cidade do interior do estado de São Paulo. Até tem aqui um querido, aqui um mentorado, Wellington, que também mora no interior de São Paulo. Oi, Wellington, bem-vindo, querido. E essa mentorada minha estava me contando que ela foi numa reunião de um grupo de RH, e nessa reunião tinha um advogado, né, falando sobre a NR1, nessa perspectiva da legislação, e as empresas, né, vários profissionais de RH. E aí diz que esse advogado falou assim, mas vocês sabem como que é, né, legislação no Brasil, né, como que é lei no Brasil, né? Ironizando no sentido assim, não vai pegar. Ela ficou muito incomodada com isso. Eu penso que um profissional, né, gente, ele não pode fazer esse tipo de comentário, ainda mais sendo um profissional que trabalha com legislação, né? Mas, enfim, cada um com seu cada um, né? Bom, esse advogado, ele falou isso. E os profissionais de RH que estavam ali, representando diferentes empresas, concordaram com ele. E essa minha mentorada disse que ela ficou com a impressão que esses profissionais de RH estavam muito preocupados em relação à regulamentação. E aí eu quero te dizer o seguinte. Hoje eu vi uma notícia, até compartilhei com os meus mentorados. Eu vi uma notícia que o Ministério do Trabalho e Emprego convocou 900 auditores fiscais para a prova presencial. 900. O que está acontecendo, gente?
Vamos fazer leitura de cenário? Quem não faz leitura de cenário com base em dados fica desatualizado. Quem não faz leitura de cenário com base em dados não tem visão estratégica, vai ficar sempre no operacional, vai ficar sempre executando e para pagar as contas, fazendo dinheiro para pagar a conta, fazendo dinheiro para pagar a conta e não vai progredir. Então vamos lá, vamos fazer leitura de cenário. Se houve um aumento de 68% nos afastamentos junto ao INSS, o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do grupo tripartite, revisou a NR1. E nessa revisão da NR1, né, o Ministério do Trabalho e Emprego fez a inclusão dos riscos psicossociais, lá embaixo dos fatores ergonômicos na NR1, ok? Bom, então veja, não foi por acaso. O que acontece? A sociedade, quando vai percebendo, né, e as pessoas que têm uma representatividade política, quando vai percebendo os movimentos sociais que tem, vão criando leis para poder intervir nessas questões sociais que vão surgindo. Então, houve a alteração da NR1. As empresas têm até 26 de maio para poder regularizar e implantar a NR1, né? Conforme, dependendo, algumas empresas não, mas pelo menos aí 20 milhões de empresas terão que fazer isso. Olha a fatia do mercado, olha a fatia do mercado. São algumas exceções que não terão essa obrigatoriedade. Bom, então tá, houve 68% de aumento nos afastamentos. E o que o Ministério do Trabalho está fazendo? Já está preparando os auditores fiscais. Para quê? Para fiscalizar as empresas. Porque quem está pagando a conta alta, gente, nessa história de afastamento? São as empresas, por consequência, vai ter um impacto na economia e também o INSS. Agora, o INSS vai querer ficar pagando essa conta? Gente, isso representou, em termos de números, 3 bilhões de reais. 3 bilhões esses afastamentos representaram em 2024. Você tem noção do que é isso? 3 bilhões? Eu já não tenho noção. 3 bilhões. Fonte G1, ok? Eu não estou aqui tirando do nada, não. É lá no G1, na reportagem do G1. Então, veja, tem a NR1, que foi atualizada, incluiu riscos psicossociais, deu prazo para as empresas até 26 de maio. Sai o relatório dizendo que 68%, teve um aumento de 68% em 2024 de afastamento junto ao INSS. Junto ao INSS. O Ministério do Trabalho e Emprego convoca fiscais, né, candidatos para as vagas de 900 vagas de auditor fiscal, vai ter já as provas, tudo já está definido lá em Brasília. Para que esses auditores fiscais, gente? Agora, 900 auditores fiscais. Para fiscalizar as empresas, para poder combater tudo isso que está acontecendo. Então, esse advogado que falou nessa reunião que estava minha mentorada, sabe como que é no Brasil, né? Lei no Brasil, né? Ele está totalmente equivocado. O INSS, as empresas não vão querer pagar essa conta, gente. Eles vão querer prevenir, eles estão vendo que prevenir vai sair muito mais barato do que ficar pagando a conta. E aí, nessa história toda, quem é o profissional mais qualificado, que se diferencia quando for trabalhar com riscos psicossociais? Os ergonomistas estão dizendo que são eles. Eu não vou nem entrar no mérito dessa discussão. Gente, psicossocial, comportamento social, né, no contexto coletivo. Quem estuda psicologia? Psicologia é ciência. Quem é que estuda a psicologia, né? Quem se forma em psicologia? Nós, psicólogos e psicólogas. E muitas empresas estão dando preferência para que esse trabalho seja realizado por psicólogos e psicólogas. Eu tenho ouvido isso com muita frequência, não só de empresas que eu tenho contato, mas também por meio dos meus mentorados e mentoradas. Então, nós estamos com
tudo favorável para a gente poder entrar nesse mercado. Você precisa saber se você quer fazer 10 mil reais por mês, vendendo e executando serviço para empresas, com a NR1 e riscos psicossociais. É saber a diferença que existe entre avaliação psicossocial e diagnóstico, ou seja, para você poder identificar os riscos psicossociais. São coisas diferentes, são metodologias diferentes. Reforçando, a avaliação psicossocial é da clínica ocupacional, não é da psicologia do trabalho. Identificação de riscos psicossociais é da psicologia do trabalho. A metodologia que nós vamos utilizar, ela precisa ser fundamentada na psicologia do trabalho. Muitos psis equivocados, acreditando que é só aplicar questionário individual que eu já identifico os riscos psicossociais. Não, não faça isso. É um erro básico, inclusive quando a gente, no mestrado, e antes até do mestrado, né, quando a gente estuda metodologia científica, eu lembro que no mestrado, na minha banca de mestrado, né, eu falei, olha, eu vou fazer esse para investigar, para minha pesquisa, eu vou usar essa técnica, essa metodologia e essa técnica. Você tem que ter pelo menos 2, 3, para poder triangular as informações e para poder também confirmar a informação. Não faça isso com você. Não vai se expor no mercado, junto às empresas, acreditando que você vai identificar riscos psicossociais só com um questionário individual. Não faça isso. Você vai estar queimando. Se você quer uma carreira junto de empresas, né, na consultoria sustentável, eu posso falar desse lugar com tranquilidade, né, que faz 24 anos que eu sou consultora, gente. Eu não comecei ontem. Então, se você quer uma carreira sustentável, uma carreira que é a área mais rentável da psicologia, você precisa começar certo, você precisa começar com um método que tem validade científica, que triangula os dados, que não fica só com uma técnica, com uma perspectiva. Não faça isso com você. Eu vejo até, às vezes, alguma onipotência por parte de alguns psicólogos e psicólogas, achando, não, é só aplicar um questionário e pronto. E depois eu tabulo esse questionário quantitativamente. Não é isso, gente. Isso é um trabalho que vai ficar limitado. Como diz aqui no Paraná, vai ficar meia boca. Então, se liga, né? Isso você deveria saber. Se você não sabe, você deveria saber realmente para poder fazer 10 mil reais por mês, no mínimo, com a regulamentação da NR1. Agora, vamos lá. Outra coisa que você deveria saber e que você não sabe, né? Quando você vai trabalhar com a regulamentação da NR1, riscos psicossociais, o trabalho não vai se limitar a identificar os riscos. Você vai precisar identificar os riscos, mapear os riscos e elaborar um plano de ação. E mais importante, que eu vejo que muitas psis não estão se ligando, elaborar o plano de ação, é importante que você também tenha métodos para fazer as intervenções do plano de ação. Por quê? Todas as intervenções do plano de ação serão feitas pelo psicólogo ou psicóloga? Não, provavelmente não. Mas boa parte delas, sim, porque são de conteúdos comportamentais no contexto organizacional. E aí você está perdendo uma grande oportunidade. Se você se limitar, você está aí na clínica, quer aproveitar a oportunidade. Então eu vou aplicar um teste aí, né, um questionário, e tudo bem, e pronto. E aí você se limita, por quê? Porque você não se prepara com métodos para você poder fazer as intervenções do plano de ação. Pensa comigo de forma estratégica. Você entrou na empresa, construiu um vínculo de confiança com a empresa, está prestando serviço para a empresa, né, elaborou o plano de ação, a empresa está, então, gostando do teu trabalho. E aí, quando é para você dar continuidade nesse trabalho por meio
da execução das intervenções, você não tem um método para fazer. Você não sabe como fazer. E as intervenções, pode ter certeza, elas serão ou da psicologia organizacional ou da psicologia do trabalho, ou de desenvolvimento humano ou de saúde mental no trabalho. E aí você precisa estar também preparada, ter uma metodologia, ter um método que vai te dar o passo a passo de como que você trabalha, tanto com desenvolvimento humano quanto com saúde mental no trabalho. E, de novo, saúde mental no trabalho não é abordagem da clínica. Saúde mental no trabalho é abordagem da psicologia do trabalho. Quando eu trabalho com saúde mental no trabalho, eu trabalho com um tripé, que é a psicodinâmica do trabalho, teoria de processos de grupos, porque eu sou didata em processos de grupos pela SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, não é de grupo, dos grupos, é funcionamento dos grupos. E também eu trabalho com base, né, na psicologia do trabalho. Então, esse tripé te dá uma sustentação teórica para você poder realmente fazer as intervenções de uma maneira efetiva junto aos trabalhadores. Se você acredita que é fazer trabalho da clínica, né? Fazer a mesma coisa que eu faço na clínica. Não é, não é. Mas tem psicólogo clínico que trabalha com saúde mental dentro das empresas. Tem, mas ele é clínico. Ele não é psicólogo do trabalho, muitas vezes. Se ele faz psicoterapia ou se ele faz plantão psicológico, é da clínica. Se ele faz grupo terapêutico, é da clínica, não é da psicologia do trabalho. Então, essa clareza você também precisa ter. E como são as metodologias, elas são diferentes. E isso também você precisa saber. Uma outra informação que eu coloquei aqui, né, para vocês poderem, que a nossa live de hoje é NR1 e riscos psicossociais, o que você não sabe e deveria saber para fazer 10 mil reais por mês. E eu estou te alertando, 10 mil reais é o mínimo, gente. Vai dar para fazer muito mais se você tiver um trabalho consistente, embasado no método, numa fundamentação teórica realmente que é efetiva para essa abordagem dos riscos psicossociais. É a questão do vender. Muitos psicólogos, como eu falei no início, né, aqui da nossa conversa, se preparam com técnicas, né, com conhecimento teórico, e faz curso aqui, faz curso dali, mas não sabe como vender o seu trabalho, não sabe como chegar até as empresas, como fazer uma proposta para as empresas. Por exemplo, eu fui percebendo, né, que no meu método tem um roteiro quando a gente faz a primeira reunião com a empresa. E aí eu fui percebendo, junto com os meus mentorados e mentoradas, que era necessário fazer um roteiro específico para a NR1. Por quê? Porque eles começaram a ser solicitados, né, pelas empresas para falar especificamente da NR1. E eles estão super preparados, tanto que hoje eu achei tão bonitinho, teve uma mentorada que falou assim, Ana, ainda bem que a gente está discutindo esse tema na mentoria, porque eu pude falar com tranquilidade, com segurança sobre a NR1, e aí eu elaborei um roteiro para a primeira reunião, com foco na NR1, tá? E esse roteiro, ele vai mostrando também para a empresa que os meus mentorados e mentoradas sabem do que eles estão falando, sabem onde eles estão entrando. E ela disse assim, essa mentorada, hoje, né, ela disse pelo WhatsApp, que as duas empresas que ela conversou, uma delas nem sabia do que se tratava, algumas questões que ela fez ali, alguns assuntos que ela perguntou, que ela investigou. Então, veja, isso tudo já passa credibilidade, já passa confiança para a empresa, que ela está fazendo contato com uma profissional que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo, não é alguém que caiu de paraquedas,
né, que não se preparou para trabalhar com empresas, daí acho, como eu ouvi a semana passada, uma colega falando, eu nunca trabalhei com empresa, mas eu estou pensando em aplicar um questionário, depois eu faço uma tabulação dos resultados. Falei, eu fiquei quieta, né, porque eu não estava dando mentoria, não vou dar mentoria de graça, né, se ela está achando que isso vai funcionar, quero ver até quando funciona, né, até a empresa ver que não é isso, que não funciona, né, não vai ter condições de ser efetivo esse trabalho. Então, vender é algo extremamente importante, e a venda começa quando você tem uma demanda da empresa, vai ouvir essa demanda da empresa, e ali você já começa a interagir com a empresa, já começa a fazer perguntas que são pertinentes, já começa a fazer perguntas que a empresa percebe assim, essa profissional sabe o que ela está falando, nessa profissional dá para confiar. Tanto que essa mesma mentorada, né, ela disse assim que ela marcou a reunião estratégica da mentoria, que é uma reunião individual, para a semana que vem, ia ser, acho que na terça ou quarta-feira que ela marcou. Aí hoje ela falou, Ana, eu preciso desmarcar, posso desmarcar e marcar para segunda-feira de manhã, que eu disponibilizo a agenda e eles escolhem o horário que eles querem, né? Falei, claro, depois eu desmarco a outra. Ela falou, porque as empresas estão me pressionando, estão querendo essa proposta o quanto antes. Só que ela quer passar antes pela mentoria, pela reunião estratégica, para a gente poder elaborar junto, entender a realidade de cada empresa e daí personalizar a proposta da NR1, para fazer a identificação de riscos psicossociais, o plano de ação, né, para poder fazer, a identificação, o mapeamento, o plano de ação e também propor o monitoramento e o controle. E para finalizar essa nossa conversa, algo também que você não sabe, deveria saber, para poder fazer R$ 10.000 por mês com a NR1 e riscos psicossociais, que a validade do plano de ação é de 2 anos. Isso está previsto lá na NR1. A Ana Silvia já sabia, já tinha lido a NR1, já sabia disso. Pois é, mas eu quero te convidar para ter uma visão estratégica agora. Porque nós, quando nós trabalhamos na consultoria, nós somos empreendedoras ou empreendedores. E todo empreendedor ou empreendedora precisa ter visão estratégica. Ter visão estratégica é não pensar somente no aqui e agora. Ter uma visão curtinha assim, mas eu vou pagar esse curso é muito caro, eu não tenho dinheiro agora. Isso é visão curta, visão míope, visão limitada. Quando você tem um curso que você sabe que vai dar retorno financeiro para você, o que você faz? Você tendo visão estratégica, você fala, eu vou investir porque eu vou ter retorno disso. Igual eu fiz em 2021, que eu tinha, a minha reserva tinha toda ida praticamente durante a pandemia. 2021, eu fui entrar numa mentoria, a mentoria ficava 60 mil, 10 parcelas de 6 mil, eu não tinha reserva na empresa, meu marido falou, isso é loucura, não conte comigo, né? E o que eu fiz? Eu fui, porque como empreendedora eu vi que eu ia ter retorno. Gente, eu tive retorno muito mais rápido do que eu imaginei. E eu consegui pagar as parcelas todas em dia. Porque daí o trabalho vai surgindo e vai aumentando e assim, né? Eu costumo brincar que eu também rezo direitinho, né? Então, graças a Deus as coisas vêm para mim quando eu preciso. Então, a gente precisa ter visão estratégica. A visão estratégica é, se esse plano de ação vai durar 2 anos, então eu tenho que fazer um trabalho para a empresa que seja um trabalho consistente de qualidade, e para eu poder também executar as ações do plano de ação, boa parte delas, ok? Você pode até fazer parcerias, por que não? De repente, você pode fazer parcerias para execução do plano de ação. Permanecer esses 2 anos na empresa, e quando vencer o plano de ação, se você fez um bom trabalho, o que a empresa vai fazer? Vai te recontratar. 88,8%
das indicações que um consultor recebe, vem, né, do trabalho que um consultor faz, vem por meio de indicação. Ou seja, se você é recontratado, essa empresa vai te indicar para outras empresas. E aí começa a rodar a roda da consultoria. E aí você não precisa mais ficar indo atrás de empresa. As empresas vêm atrás de você. Que é o que começa a acontecer com alguns mentorados meus. As empresas começam a vir até eles. Essa mesma que eu estou te dando exemplo, foi isso que aconteceu. Ela não prospectou nenhuma dessas duas empresas. Ela usou estratégias que eu orientei de prospecção, mas ela não foi bater de porta em porta nas empresas. A empresa veio até ela. E aí você vai ganhando tempo. Isso vai aumentando. Essa ideia de achar que você vai ter que vender de uma maneira tradicional, e muitos psicólogos deixam de entrar na consultoria porque não tem a informação correta sobre vender na consultoria, vender para empresas. Acha que vender para empresas vai ser bater de porta em porta, que vender para empresas vai ser igual vender uma geladeira no Magazine Luiza. Não é, gente. Tem várias estratégias que eu desenvolvi, que eu utilizo e que funcionam, e não é bater de porta em porta. Mas se você quer saber mais, o que eu te convido? Se você ainda não se inscreveu na Psiclass, que vai ser dia 20 de março, às 20 horas, ao vivo, pelo Zoom. Se é pelo Zoom, só vai entrar quem tiver inscrito, porque a gente vai controlar a entrada. E como que você faz para se inscrever gratuitamente, tá? Você vai na bio, clica lá no link que está na bio, se inscreve, entra para o grupo do WhatsApp, que é por lá que eu vou mandar as mensagens. Você está aqui no YouTube, no Facebook, na descrição do vídeo também. Você pode se inscrever. Tem um link ali na descrição do vídeo, você se inscreve. E aí eu vou falar para você quais são as etapas, né, para você poder vender e executar os serviços da NR1 de riscos psicossociais para as empresas e fazer 10 mil reais por mês, mesmo sem experiência na área. Não precisa ter experiência com empresas. Por que eu te garanto isso? Porque os meus mentorados e mentoradas, os meus alunos e alunas, eles fazem isso. E eu tenho como provar para você. Eles têm resultado sem ter experiência com empresa. E é totalmente possível. O que vai te dar condições de você ter resultado, mesmo sem ter experiência com empresa? O método que eu desenvolvi nesses mais de 24 anos que eu trabalho na consultoria. Só como consultora vai fazer 24 anos, mas eu trabalhei antes como assistente de consultora, enfim. Então dá um total aí dos 26 anos ou mais. Então é isso. Ou você inventa pedra e fica aí 2, 3, 4 anos tentando inventar a pedra, a roda, né? Inventa a roda e fica tentando aperfeiçoar a roda, ou você adquire uma roda que já funciona, é um método. E aí começa a utilizar esse método, começa a fazer dinheiro já logo. Por que você vai ficar esperando até você poder ter retorno financeiro? Com o método, você agiliza isso. E é esse método que eu vou te mostrar lá na Psiclass, dia 20 de março, às 20 horas, tá? Se inscreve aqui na bio ou no link que está na descrição do vídeo no YouTube, no Facebook, e entra para o grupo do WhatsApp, ok? Vou esperar por você. Para quê? Para que você possa aproveitar as muitas oportunidades que estão aí no mercado. Vai perder? Não vai se preparar? Eu estou junto com você. Então, vem comigo também. Bom, ficamos por aqui. A gente teve alguns probleminhas hoje no YouTube, não sei o que aconteceu, que deu uma travada. Primeiro estava sem som, depois travou, mas, enfim, né?
isso acontece ao vivo e a cores, é assim mesmo. Mas acho que a gente conseguiu fazer, dar o recado, retomar o recado e dar um recado com as principais informações aqui para o YouTube e Facebook, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui comigo, conte comigo e eu te espero na Psiclass. Só que na terça-feira da semana que vem a gente tem live aqui também, tá bom? Beijo grande, fique bem e se inscreva na Psiclass, vai na bio ou aqui na descrição do vídeo e entra para o grupo do WhatsApp. Eu espero você. Um beijo, fique bem.